No debate de ontem, dia 29 de 9 de 2022, Lula uma vez mais falou que foi inocentado em 23 processos. Ainda citou uma decisão do ministro Gilmar Mendes que confirma isso, decisão esta na qual o ministro Gilmar Mendes faz o que é costumeiro na sua dicção. O que ele faz? Ele tenta humilhar sempre, como designando como conhecedor que possui conhecimento inferior àquele que ele está criticando. Ele fez isso com o Janot, dizendo que antes tinha que experimentar apenas suas petições mal escritas e depois veio a saber que também estava correndo risco com ele. Quando o Janot confessou que quase o assassinou. Né? E agora, com esse procurador da Fazenda que dizia que Lula não foi inocentado, mas apenas foi declarada a incompetência do tribunal, ele falou que o que o procurador da Fazenda estava falando para poder promover a cobrança tributária era algo que qualquer estudante de terceiro ano sabia, que existia uma fragilidade intelectual, chamou de incauto parecerista, e que era algo que era trivial. E o que era trivial? Que quando não há condenação, permanece a presunção de inocência. E eu me vejo na necessidade de explicar isso no nível do terceiro período de direito. Né? Ele falou terceiro ano, terceiro período, não podemos creio que é terceiro ano. Né? Mas eu me vejo, então, na obrigação de colocar a coisa assim, em nível primário, que embora eu não seja penalista, estudei isso durante um tempo na minha vida, e acho que o erro do ministro Gilmar Mendes, ele está nesse patamar primário mesmo, muito diferente do robusto intelecto com o qual ele generosamente constrói sua autoimagem. É bem trivial o erro dele, ele não tem nada de excepcional. Quando li, por exemplo, o prefácio, eu considerava bastante inteligente, um homem de uma capacidade extraordinária, mas cada vez mais eu tenho mitigado esse meu ponto de vista. Porque, por exemplo, nós lemos o prefácio dele no Quem é o Guardião da Constituição, do Carl Smith, e a sensação que eu tive é que ele não entendeu nada do Carl Smith. Né? Mas isso aí é uma opinião que porta controvérsia, porta possível dúvida. Muita gente pode ler e falar, não, quem não está entendendo é você, então isso aí ainda não seria um termômetro da ignorância dele. Porém, esse caso aí, ele merece esclarecimento. Eu não consigo simular essa arrogância que o ministro tem, mas vou tentar de responder no mesmo patamar de ufanismo quanto a mim mesmo que ele usa com os outros na relação dele, na comparação. E não me intimido nem um pouco de falar quem é você, alguém fala quem é você, pouco me importa. O que eu acho que ele fala uma grande besteira mesmo, que qualquer estudante de direito, já que ele menciona, conseguiria detectar. Primeiramente, não existe a palavra inocência na Constituição. O que diz é que será considerado culpado somente aquele que tiver a sentença penal transitada em julgado, sentença condenatória. Essa palavra culpado, para mim, ela já é totalmente equivocada, porque culpa tem a ver com imperícia, imprudência, negligência, então deveria ser reprovado, reprovabilidade penal e não culpabilidade. Mas, enfim, foi o termo que a Constituição usou e muitos penalistas usam essa palavra dessa maneira. Eu acho que ela não tem o rigor de lucidez, né? O rigor de claridade, quer dizer, não de lucidez, de claridade, que venha outorgar um entendimento como é necessário a um conceito quando é cientificamente anunciado. Muito bem, não existe essa palavra inocência. E a doutrina cria para ela modulações. Então, o que nós temos que ter em conta, para apartar de uma vez essa besteirada que o Lula fica enunciando, de que ele foi inocentado, é que a presunção de inocência, se assim se quer dizer, da Constituição, ou então de não culpabilidade, se formos nos agarrar a palavra que está lá, ela é uma presunção formal. Formal. O que nós queremos dizer com isso?
Os elementos atinentes à forma do processo, como não foi dada uma oportunidade de defesa, por exemplo, então se anula o processo, a anulação do processo, pela sonegação da ampla defesa, tão necessário devido ao processo legal, pode-se anular o processo e, por decorrência disto, vira o processo, vira a ação que assegura, né, o direito, prescrever, ou seja, já passa o prazo pelo qual poderia se processar a pessoa. É uma causa de extinção de punibilidade. E a própria anulação do processo também faz permanecer o réu nesse estado, entre aspas, de inocência, enquanto o processo não tem uma decisão definitiva. É o que está na Constituição. Mas atente-se bem para isso. Trivial. Essa inocência, que ela é formal, ou seja, que ela está relacionada com a forma do processo, ela é uma inocência que não está em relação com o ânimo subjetivo, a vontade do agente, nem o liame causal. Por isso que alguns penalistas entendem, e com muita clareza, com muito acerto, que a inocência mesmo, apurada em processo penal, é quando o réu não cometeu o crime, ou seja, quando se entende que o réu não cometeu o crime, quando não há comprovação de autoria. Ou seja, o processo não pode ter uma sentença condenatória porque não há certeza da autoria e se privilegia a dúvida ela é interpretada em favor do réu. Havendo dúvida, não pode se condenar, porque a supressão da liberdade de uma pessoa quando há dúvida pode ser um erro maior ainda, né? Não é muito grave, sendo a liberdade um direito fundamental, um dos direitos mais eloquentes entre os direitos fundamentais. Então, nesse sentido, nós podemos entender claramente, né, que a não comprovação de autoria ela é suficiente à absolvição. E esse é, no entender do vulgo, do povo, que não entende direito, olha, o cara não cometeu crime, então ele era inocente. Assim que a grande maior parte das pessoas entende ser inocente. Então, quando se fala de presunção de inocência, está se relacionando com haver sido decretado que o réu não cometeu o crime ou haver dúvida sobre a comissão do crime, né? Porém, vejam bem uma coisa, o fato de ter cometido o crime nem sempre faz com que a pessoa seja condenável, até mesmo sob o olhar do povo. Os 3 elementos que o juiz só pesa na hora de fazer a avaliação da reprovabilidade, se está o réu a merecer a sanção penal, são a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade ou não de outra conduta. O que quer dizer isso? A imputabilidade, se o sujeito era louco, se ele era incapaz de se decidir, se ele já estava senil, se ele era curatelado, se ele era menor. São situações em que a autodeterminação está viciada por uma deficiência cognitiva, uma deficiência de capacidade. Então, esse quesito, o povo olha, o sujeito era louco, o sujeito era criança de 10 anos, o sujeito estava aqui, ele nem sabia falar a nossa língua, era um silvícola, era um selvagem que veio do meio do mato. Então, é um ponto que o povo entende perfeitamente, vai entender que ele pode ser considerado inocente, aí já não por não ter cometido o ato, mas por ele ter uma incapacidade. Né? Muito bem. A potencial consciência da ilicitude, a mesma coisa, uma pessoa menor, além de ser já inimputável, ela também é incapaz de entender a lei, de saber que aquilo é errado, certo. A mesma coisa o selvagem, ou o sujeito que vem de um país onde o uso das drogas é amplamente permitido, ele acende um cigarro de maconha aqui, então vai se analisar nesse caso se ele tinha a capacidade de alcançar a consciência daquela ilicitude. É a potencial consciência da ilicitude. Né? E a outra coisa, a inexigibilidade de outra conduta. Vejam bem uma coisa, muitas vezes nós somos imputáveis,
Nós temos a capacidade de saber que aquilo era uma coisa errada, muito embora nunca tenhamos estudado a lei, temos a potencial consciência da licitude, mas algumas condutas são desculpáveis, são aceitas por se entender que o sujeito não podia fazer outra coisa. Então, há vários casos, ou seja, não era exigível outra conduta. Há vários casos em que o júri absolve com todos os elementos penais ali suficientes à condenação, todos esses elementos para ver a condenação. Por exemplo, um júri em que o sujeito mata o estuprador de sua filha de 6 anos. Ele foi lá e matou. Ele foi lá, sabia que isso era errado, tinha consciência total, né, da ilicitude. Ele era maior, não era louco nem nada, mas o júri entende que ele estava com uma emoção justificada, que essa conduta seria aceitável, não era exigível que ele pudesse deter ali. Naquele especial caso, isso é um exemplo que eu estou dando, pode haver negação, pode haver refutação disso, mas é um exemplo que eu estou falando, não era exigível outra conduta. Né? Tem também as chamadas causas de excludente licitude, né? Aliás, as excludentes licitudes, quando o sujeito age em legítima defesa, estado de perigo, aliás, estado de necessidade. Então, a conduta é típica, naturalmente, mas não típica perante a ilicitude. Isso é outro exemplo, em que pese a pessoa ter cometido o crime, ou seja, naturalisticamente, ter fisicamente descrito aquela conduta que está lá no crime, no tipo penal, que é como nós falamos, a descrição do crime. Porém, essa pessoa há uma exceção a favor dela que fala que, nesse caso, não será crime. E a extinção da punibilidade, que é algo que medeia a causa formal, a causa material, quando há a prescrição, já passou muito tempo. Muito bem. Só que nesse caso, no olhar do povo, ele vai dizer, olha, você se safou porque passou muito tempo, você fugiu, ficou escondido, mas você não tem nada de inocente. Então, esse olhar popular, ele acerta muito quando usa a palavra inocente. Porém, vejamos uma coisa. Aquilo que está na Constituição, que não será considerado culpado senão após o trânsito em julgado, ou seja, enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, haverá a presunção de inocência. Não é? Nós podemos fazer uma fórmula. Por que eu falo de uma fórmula? Para mostrar como é formal. Seja P de X, P é o predicado de não haver transitado e julgado uma condenação penal contra X, então P de X, e seja Q a ser considerado inocente. Né? Então, P de X, ou seja, não houve condenação penal transitada e julgado contra X, logo Q, que presume-se inocente. Então nós vemos que se nós colocarmos isso numa fórmula, P de X, então Q de X, ela não guarda relação nenhuma com qualquer elemento, seja material ou seja formal, como nós colocamos aqui. O sujeito pode simplesmente ser inocente ainda porque não terminou o processo, pode ser inocente porque o processo foi anulado, como foi no caso do Lula, por incompetência do tribunal, né? E isso aí não fazer necessariamente com que tenha nenhuma implicação moral, ou seja, os aspectos formais que consubstanciam a presunção de inocência, eles são despidos de conteúdo moral, ou seja, a rejeição social continua a existir. Continua a existir. O sujeito não foi preso, não foi condenado porque houve a prescrição, não foi condenado porque se julgou que o tribunal era incompetente. Então, essa presunção de inocência formal não se confunde com a presunção de inocência atinente ao mérito, atinente à vontade,
como são todas as outras causas. Porém, prestem bem atenção. O que o ministro normalmente fala nisso aí é que as provas foram coletadas por juiz suspeito. E aí vejamos uma coisa. Um juiz suspeito, um juiz incompetente, como era no caso do que o Fachin falou, esse juiz incompetente, ele tem, no entanto, mantida a sua linha de ação, mantidas todas as provas que ele coleta. Está no artigo 567 do Código de Processo Penal, que os atos de instrução serão mantidos. Só os atos de teor decisório do juiz incompetente é que não serão mantidos. Então, estes atos de instrução são mantidos. Então, o que eles precisavam? O que eles precisavam no STF é ter algo que invalidasse as provas também. E conseguindo que as provas fossem anuladas, quando chegasse no outro juiz, juiz competente, já não haveria mais tempo para produzi-las, ocorreria a prescrição, e assim que Lula se livrou dos processos. Aí nós pensamos uma coisa, formalmente, o julgamento estaria certo, né? Mas, além de ninguém engolir isso aí, temos duas coisas para falar. Existem elementos que são tão objetivos no acervo probatório utilizado por Moro, por Sérgio Moro, que mesmo que ele fosse o mais suspeito dos juízes, o que eu não concordo, essa suspeição foi declarada com base em provas obtidas ilicitamente, provas principalmente não periciadas, houve vezes que essas mensagens foram transcritas de maneira diferente, não se sabe nem sequer se aquelas mensagens eram realmente do Sérgio Moro, aquelas mensagens que flagraram a conversação deles do Sérgio Moro e do promotor, dos promotores, o Intercept flagrou isso aí, conseguiu essas provas obtidas por um hacker, né, no Telegram, as conversas, e aquilo foi dado como motivo para a suspeição. Olha, eu já vi coisa muito mais íntima e próxima entre promotor e juiz, em que não acontece isso. Nós já vimos lançamentos de anuário da Justiça no segundo tribunal do STF, promovidos pela Conjur, onde as grandes grifes advocatícias estão lá num tete-a-tete com o ministro. Nós vimos o Zanin, num determinado momento, Zanin, advogado Lula, num determinado momento, flagrado em conversações com o Gilmar Mendes, na área do julgamento. Quer dizer, não era nem uma conversação, Zanin era advogado de Lula, não era nem uma conversação entre o advogado e o Gilmar, por qualquer coisa, uma conversação no momento do julgamento, rapidamente a tela mudou. E aí? Vamos julgar o Gilmar suspeito por isso? É aquelas conversas com o Moro, você analisa de cabo a rabo e não encontra nada assim de muito forte. Nada. Né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar no mérito das provas. Existem provas que podem ser feitas através de uma construção da realidade, em que não exista algo objetivo, isto é, algo que seja a mesma coisa para qualquer um, independentemente do observador. Ora, existe sim. Vamos falar do caso do triplex. Vamos. E aí nós teremos um elemento objetivíssimo, que não tem juiz que vai conseguir coletar aquela prova de maneira diferente. E qual é? O apartamento de Lula, que Lula e Marisa estavam comprando, era o apartamento 44. O apartamento 44 era apartamento comum, algumas prestações já haviam sido pagas. E num determinado momento, aquele empreendimento que era de uma cooperativa de bancários, aquela construção daquele prédio, ele tem problemas e é chamado a intervir Léo Pinheiro, diretor da OAS. A OAS transforma aquilo num empreendimento de luxo e diz: as prestações agora vão ficar muito mais caras, isso vai ser um empreendimento muito maior. Não obstante, aqueles que não estiverem de acordo podem solicitar a devolução do seu dinheiro, devolverei para todo mundo. Ou então passam a pagar o preço mais caro. Né? Lula não aparece, nem Marisa, né? Não aparecem para pedir o dinheiro de volta. A OAS vende o apartamento que ele tinha comprado. Como se dá isso, meu Deus do céu? Um apartamento que tinha sido comprado pela pessoa que não aparece para pedir seu dinheiro de volta e a companhia vende para outro.
Isso nunca aconteceria no estado normal. Como se não fosse suficiente, Lula aparece junto com Marisa, vendo o apartamento da cobertura, na presença do Léo Pinheiro. Centenas de documentos são colhidos em que Marisa solicita reformas no apartamento. Um professor de lógica aí falando besteira disse que isso aí era falácia da afirmação do consequente. Por exemplo, se a bola é feita de farinha, logo é bolo. Não se pode deduzir o antecedente de ser bolo porque é feito de farinha. Então ele falava, se solicita reforma, se é proprietário, solicita reforma, solicita reforma. Então é proprietário. Então ele falou que tinha essa mesma forma falaciosa. Professor Mance, mas é uma bobagem. Por quê? Porque a proposição inicial está errada. Está erradamente, não está falsamente colocada. A proposição é somente solicita reforma, se e somente se é proprietário, está a serviço do proprietário, ou então é agente público, verificando as posturas, corpo de bombeiro, fiscal de postura. Não há outra espécie de gente que solicite reforma em apartamento. Proponente, pessoa que vai comprar dizendo, façam isso, façam aquilo, comprem isso, comprem aquilo. Não existe, isso é uma besteira. Então, esses elementos, esses pontos são pontos objetivos, não tem juiz suspeito, que vá construir, mediante sua suspeição, essa prova. Então não me venham com histórias, não me venham com besteiras, de dizer que a suspeição maculou toda a dilação probatória. Isto não aconteceu. E para finalizar, vamos falar aqui do julgamento que eles chamam da lei do CEP, julgamento de Fachin. Você não foi julgado aqui no tribunal que seria próprio, relativo à sua residência, porque o Lula não teria relação direta com os fatos investigados em Curitiba. Ora, o Lula não teria relação direta com nenhum crime ocorrido sob seu governo. O que o Fachin fez foi despejar no lixo a teoria do domínio do fato usada no mensalão. O que essa teoria do domínio do fato fala? Que havendo uma hierarquia, uma das condições, dentro de uma estrutura organizacional, que seria o Estado, o governo, né? Essa estrutura perpetua os crimes através de seus agentes, mas aqueles que estão na cúspide, eles não aparecem diretamente nos atos executórios. Essa teoria foi utilizada no Tribunal de Nuremberg. Por quê? Porque no Tribunal de Nuremberg, todos os acusados queriam dizer que cumpriram ordens. E outros que não cumpriram ordens, como eram aqueles que estavam na cúspide, diziam que não havia nada. Goering, ou até mesmo Heydrich não foi nem julgado, mas Goering, nunca ia dizer que ele assinou lá um papel: matem tantos judeus hoje de campo de concentração, comprem mais gás e com para matar judeus, assassinem todos os prisioneiros de guerra em tal local. Nada disso. Ou seja, a cúspide diretiva outorgava os lineamentos executórios. Mas o delito tinha esses homens na sua cúspide, que eram aqueles que haviam legado as orientações gerais do que tinha que ser feito. Então, por exemplo, quando tem aquela chamada Conferência de Wannsee, onde se determina a solução final, eles não saíram depois todos eles ali para comprar cimento, arame farpado e contratar engenheiro, todos eles para construir câmaras de gás. Nada disso, eles eram aqueles que determinavam o plano diretor da coisa. Então, esses eram aqueles que faziam parte desse crime estrutural, estavam atrás da estrutura hierárquica. Então, Lula nunca vai ter relação com nenhum crime de corrupção, mesmo que tenha sido cometido na sua porta. Nunca vai aparecer um recibo dele. Ele aparecia como o homem que estava por trás, acima da hierarquia. Então, isso que Fachin fez foi, na verdade, isentá-lo de qualquer processo, qualquer lugar. Então, isso aí é outra escamoteação. Por isso eu aconselhava, né, que o ministro Gilmar Mendes, em vez de ter sua autoestima
transformada em argumentos subliminares, subjacentes, que é o que está por trás de tudo que ele fala dos outros, ele às vezes olhasse para si mesmo para ver o quão trivial ele está sendo ao querer desprezar a trivial percepção popular. E nós vemos aqui que os argumentos deles, do STF, não resistem a um exame sério, não resistem a nenhuma profundidade analítica e são apenas uma retórica ufanista para legitimar o ilegitimável. E eu espero que esse vídeo aqui chegue em jornalistas, chegue em todos aqueles que se colocam a analisar essa besteira de que eu fui inocentado. Formalmente, ele permaneceu inocente, mas materialmente, não. E como a palavra inocência não está na Constituição, eu posso criar essa modulação que está perfeitamente adequada ao senso comum, que acerta com grande eficácia. Nesse caso, a visão do senso comum é perfeita. Perfeita. O homem do povo sabe o que quer dizer inocente. E eu dou aqui a vestidura técnica para que ele possa manter isto que ele está dizendo. Então vamos acabar com essa palhaçada, vamos acabar com esse blá blá blá, vamos acabar com essa erística feita de vento que só conduz mesmo aqueles mais apaixonados pelas letras jurídicas na reengenharia do óbvio. Muito bem, era isto o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.